que eu já falei sobre isso até em outros episódios do podcast Mercado de Palestras. O público das suas redes sociais não é o público dos seus e-mails. Nas suas redes sociais, você não tem que ficar se comunicando com o gerente de RH, com o gerente de marketing, com o contratante de palestras. Você tem que se comunicar com a pessoa que, lá no dia do seu evento, está sentada assistindo a sua palestra. As suas redes sociais é lugar para você se comunicar com o público da sua palestra. E é por isso que você precisa gerar transformação, assim como você gera para as pessoas que estão assistindo a sua palestra. Não faz sentido você tentar transformar as pessoas que assistem a sua palestra na hora de gerar conteúdo, você tenta vender. É como se você tentasse vender sua palestra também em cima do palco. Não faz sentido. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Mercado de Palestras. Aqui nós discutimos as estratégias necessárias para que você, palestrante, faça parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedidos do mercado de palestras. Quem são eles? São os palestrantes corporativos, os palestrantes que dão palestras para empresas privadas. Eu sou o Lucas Lopes, sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil, e o tema do nosso PMP de hoje é como ser um palestrante conhecido nacionalmente. Como ser um palestrante conhecido nacionalmente? Eu acredito que você, palestrante, gostaria muito de ser conhecido nacionalmente por suas palestras, ou não? Por que todo palestrante? É curioso, né? Por que esse é um sonho comum de todo palestrante? Porque todo palestrante quer ser conhecido nacionalmente. Eu acredito que um dos principais motivos é porque se eu for conhecer nacionalmente, eu vou aumentar a quantidade de palestras que eu dou, né? Eu vou dar mais palestras, literalmente, né? Quanto mais pessoas me conhecerem, mais autoridade eu vou ser. Quanto mais autoridade eu for, mais contratado eu vou ser. Quanto mais contratado eu for, mais na mídia eu vou estar. Quanto mais na mídia eu tiver, sei lá, talvez eu apareça na TV, talvez eu apareça no jornal, mais eu vou ganhar, sem contar com toda a satisfação, o senso de reconhecimento que isso traz para o palestrante. Então, ser conhecido nacionalmente é um sonho não só da profissão de palestrante, como da maioria das profissões. Todo mundo que é excelente no que faz, quer ser conhecido, quer ser notado, quer ser reconhecido como bom naquilo que ele está praticando, né? Então, como o palestrante pode ser conhecido nacionalmente? Esse é o tema do nosso podcast Mercado de Palestras de hoje. Mas antes da gente se aprofundar nesse nosso episódio de hoje, eu vou passar os 2 recados de sempre para você, palestrante. Primeiro recado é que você que está me assistindo aí pelo Instagram, eu estou compartilhando slides no Facebook e no YouTube também. Então, qualquer coisa, se você quiser assistir esse nosso episódio olhando os slides que eu preparei para essa nossa aula de hoje, é só ir lá na nossa página do Facebook, o Fica a Dica Palestrante, ou então dá uma pulada lá no nosso canal do YouTube. Fica a Dica Palestrante também, o nome do canal, tá bom? Segundo recado, qualquer dúvida ou qualquer observação, qualquer comentário que você tiver, deixa aí no campo de comentários que eu não estou prestando atenção, porque senão eu me perco, mas a Nath, ela tá esperta com os comentários. Então é só você deixar aí que a Natália vai pegar a sua dúvida, o seu comentário, sua observação e jogar aqui para mim, para eu te responder, ou então pra gente se aprofundar dentro do comentário que você fez. Lucas, mas e se eu estiver assistindo gravado? Bom, se você estiver assistindo gravado, deixa aí nos comentários de qualquer forma. Se você estiver no Spotify e não tiver campo para deixar comentários, é só você ir no meu direct do Instagram ou então no meu canal do YouTube, comentar lá em algum vídeo que eu vou responder você. E talvez a sua dúvida ou seu comentário possa até virar um novo episódio do podcast Mercado de Palestras, beleza? Dito isso, vamos começar aqui o nosso episódio de hoje. Porque todo palestrante quer ser conhecido nacionalmente. O que você chutaria se eu falasse para você? Porque todo palestrante quer ser conhecido nacionalmente? Porque faz mais palestras. Essa foi a primeira coisa que veio na minha cabeça também. Porque faz mais palestras. E o que o palestrante quer? Tocar mais pessoas. Quer fazer mais palestras. Quer alcançar mais empresas. Então é natural que todo palestrante queira ser conhecido nacionalmente. Mas eu tenho um aviso para te dar, palestrante. Eu não sei se você já pensou nisso. Tem um cara que eu gosto muito de assistir os vídeos dele, que ele se chama Thiago Brunet. E o Thiago Brunet fala o seguinte: tem um monte de gente que quer ser rica. Um monte de pessoas querem ser ricas. Mas
Com quantos ricos você jantou na semana passada? Quantas vezes de jatinho você andou na semana passada? Quantos passeios de helicóptero você fez na semana passada? Então, se você não convive com os ricos, você não sabe quais são os problemas dos ricos, as conversas dos ricos, os desejos dos ricos. A mesma coisa eu trago aqui para o nosso campo, palestrante. Cuidado com o que você pede. Cuidado com o que você pede. Porque um palestrante conhecido nacionalmente, apesar de trazer para você todo o status de palestrante conhecido nacionalmente, apesar de trazer para você todos aqueles desejos que a gente já sabe que realmente trazem, como, por exemplo, fazer mais palestras, como, por exemplo, ter mais autoridade, como, por exemplo, ser reconhecido como alguém muito bom naquilo que você faz, apesar de te trazer todos esses resultados, também te traz alguns sacrifícios que talvez você não conheça ou não conhecer. Talvez algum palestrante que é conhecido nacionalmente ou simplesmente por ignorância, mas que talvez sejam condições que você não estaria disposto a enfrentar, como, por exemplo, passar dias longe da sua casa. Os palestrantes que fazem muitas palestras, eles logicamente passam muitos dias fora de casa. Imagina você fazer mais palestras, ter mais solicitações de palestras do que dias no seu calendário. Muito bom, né? Mas e todos esses dias você vai passar longe de casa, longe da sua esposa, longe dos seus filhos, longe do seu marido? Será que isso é algo que você está disposto a viver? Essa é uma dor que você está disposto a viver? A sua família estaria disposta a comprar essas dores com você? Eles não vão só comprar os frutos, né? Não vão só se satisfazer de todo o dinheiro que você está ganhando, de, sei lá, todos os sonhos que você pode proporcionar para eles. Eles também vão precisar compartilhar as dores desse processo com você. Ou, por exemplo, ficar muitos dias longe de você, porque você está viajando, dando palestras por todo o Brasil. Segundo ponto, problemas de figura pública. A partir do momento que você é um palestrante conhecido nacionalmente, você vai passar a ter problemas de figura pública, porque você vai ser alguém popular. E alguém popular precisa se posicionar. Até mesmo quando você estiver calado, você vai ser cobrado. E um exemplo disso é, por exemplo, se eu não me engano, na época de eleição, a galera cobrou muito a Anitta para se posicionar sobre quem ela apoiaria, se era o Bolsonaro ou se era o Haddad. Caraca, olha que louco isso. Não tem nada a ver com música esse assunto. Essa cobrança não tem nada a ver com o próximo álbum dela, com a próxima música dela. Não tem nada a ver com coreografia, que é uma coisa um pouco menos ligada à música, mas de qualquer forma é algo que está totalmente dentro do dia dela, do dia a dia dela. É o que seria totalmente compreensível a cobrança, mas política. Então olha só como a figura pública ela é chamada a se posicionar a todo momento. E quando você se torna conhecido nacionalmente, você acaba se tornando, consequentemente, uma figura pública. E você vai começar a passar a ter problemas de figura pública. Se o seu posicionamento for algo que não agrade os seus seguidores, os seus fãs, você comece a ter problemas de cobrança de figura pública. Sua família comece a ser impactada por isso. Quer um exemplo? Carol Conká. Carol Conká teve o maior índice de rejeição do Big Brother. Você assista ou não Big Brother, eu tenho certeza que você ficou sabendo dela. Seja aí nos meios de comunicação, ou seja por meio de alguém que veio te falar sobre ela. Maior índice de rejeição da história do Big Brother, que eu não sei nem quantas edições já deve ter, acho que já deve ter umas 15 edições. Então, olha como esse impacto em uma figura pública que era admirada pela maioria das pessoas que ouviam a música dela, olha como esse problema, além de reverter a percepção, a gente fala muito sobre percepção aqui, olha como, além de reverter essa percepção positiva para uma percepção negativa de quem era a Carol, ainda por cima respingou na família dela. O filho dela falando que estava sofrendo ameaça e teve que fazer um post público falando que não tinha nada a ver com esse Big Brother, nem com a mãe dele estava fazendo lá no programa. A mãe da Carol também, se eu não me engano, estava sofrendo retaliação. Então, olha como problemas de figura pública podem, de repente, respingar na sua família também. Você está disposto a isso, palestrante? Está disposto a sofrer esse tipo de problema? E também fazer com que a sua família talvez sofra esse tipo de problema para que você seja um palestrante conhecido nacionalmente? Cuidado com o que pedes. Ser uma máquina de conteúdo, esse é outro ponto aqui que você também vai precisar caso você queira ser um palestrante conhecido nacionalmente. Caso você queira fechar mais palestras para empresas privadas. Não necessariamente você precisa ser um palestrante conhecido nacionalmente para fechar mais palestras com empresas privadas, mas consequentemente você vai fechar mais palestras com empresas privadas caso você seja um palestrante conhecido nacionalmente.
Você está disposto a passar por isso tudo? Dias longe de casa, problemas de figura pública. E aí o último ponto, o último de vários pontos, esse é o último ponto que eu trouxe aqui para você, né? Ser uma máquina de conteúdo. O cara que é figura pública, o cara que é popular é alguém que as pessoas querem ouvir. É por isso que você é uma figura pública, né? As pessoas querem te ouvir e você vai precisar falar. Esse falar basicamente é o quê? Produzir conteúdo, produzir vídeos que gerem valor para as pessoas. Tem muito palestrante que tem preguiça de produzir conteúdo, tem preguiça de fazer live e é cansativo, eu que o diga como é cansativo, mas é algo que você está pedindo. Você não quer ser conhecido nacionalmente? Então, você não tem que olhar só para os frutos, tem que olhar também para as dores aqui e refletir se é algo que você está disposto a encarar, palestrante. Então, dias longe de casa, problema de figura pública, ser um palestrante, ser uma máquina de conteúdo. São alguns sacrifícios que você vai precisar cumprir, você vai precisar passar, e muitos deles a sua família também vai precisar comprar junto de você, para que você consiga atingir, e não só atingir, manter esse posicionamento, esse status de palestrante conhecido nacionalmente. Entendeu? Tem uma frase, um ditado, se eu não me engano, que diz que chegar ao topo não é o mais difícil. O mais difícil é se manter no topo. Então, às vezes, a gente até dá um gás e consegue fazer acontecer esses dias longe de casa, consegue combinar, consegue manter esses problemas de figura pública, de repente, que você acaba adquirindo palestrante. Ser uma máquina de conteúdo, então você tá com o gás todo no começo, consegue fazer o negócio acontecer. Mas e manter aquilo? E ter consistência naquilo? Então, esses são alguns pontos que precisam ser refletidos também, precisam ser analisados também. E qual que é a diferença entre ser um palestrante que tem reconhecimento nacional e um palestrante que não tem? Qual que é a diferença entre esses dois tipos de palestrantes? Vamos lá. Qual que é a diferença entre você e o Cortella, palestrante? Qualidade da sua palestra? Definitivamente não, né? Inclusive, teve um episódio do PMP essa semana que eu falei exatamente sobre isso. Qualidade não é o que define se você vai vender mais ou menos palestras. E eu acredito piamente que qualidade da sua palestra não é o que define também se você vai ser conhecido nacionalmente ou não. Qual que é a diferença, então, entre você e o Cortella? Qual a diferença entre o palestrante conhecido nacionalmente e um palestrante que não é conhecido nacionalmente? É a quantidade de autoridade que ele tem? É a quantidade de mídia que ele tem? A mídia vem muito em cima do palestrante conhecido, e por isso que ele tem todos esses resultados. É a quantidade de seguidores que esse palestrante tem? Será que é isso? Para mim, a grande diferença entre o palestrante conhecido nacionalmente e o palestrante que não é conhecido nacionalmente é a quantidade de interesse que ele desperta nas pessoas. Olha só, não falei a quantidade de interesse que ele desperta nas empresas, falei a quantidade de interesse que ele desperta nas pessoas. Todo palestrante precisa ser um influenciador. Todo palestrante precisa ser um influenciador digital. A quantidade de pessoas que você tem possibilidade de impactar no digital é gigantesca. E essa quantidade de pessoas vai aumentar o seu raio de impacto. O raio de impacto de pessoas que você consegue se comunicar, de pessoas que vão passar a te conhecer. E se você está com todas as estratégias amarradinhas, se você está conseguindo despertar interesse no meio da sua especialidade, inevitavelmente você vai conseguir gerar transformação nas pessoas. Inevitavelmente as pessoas vão começar a querer ouvir o que você tem a dizer. E se você desperta interesse nas pessoas, se as pessoas querem ouvir o que você tem a dizer, inevitavelmente você vai começar a ganhar popularidade. As pessoas vão começar a cada vez mais querer te ouvir. As pessoas vão começar a cada vez mais te indicar para outras pessoas. E as outras pessoas que receberam indicações suas, e você já sabe, esse efeito tá identificando, esse efeito acontece nas pessoas que assistem a sua palestra. Então, esse efeito já acontece, ele basicamente vai passar a acontecer no mundo digital. Então, esse efeito vai fazer com que mais pessoas venham até você. Igualzinho acontece no mundo das palestras com você. As pessoas que te conhecem te indicam e mais pessoas começam a querer te contratar. Não acontece isso? Então, qual que é a grande diferença entre o palestrante que é conhecido nacionalmente e o palestrante que não é conhecido nacionalmente? A grande diferença é que esses dois tipos de... O palestrante que é conhecido nacionalmente, ele desperta interesse nas pessoas. O palestrante que não é conhecido, ele tem qualidade, mas ele ainda não consegue despertar interesse. E esse é o grande problema. Se você não consegue despertar interesse, você não vai conseguir ganhar popularidade. Se você não ganha popularidade, principalmente se você não está no mundo digital, que é onde você tem a possibilidade de conversar com muita gente, você dificilmente vai ser conhecido nacionalmente.
porque você vai continuar falando aí para as empresas da sua cidade. No máximo, uma empresa que tem uma sede em outro estado vai recomendar você, já que você fez palestra para uma sede daquela empresa daquele local. E aí você vai fazer uma palestra em outro estado. Ou alguém que te conhece e de repente foi para outro estado, ou alguém que te conheceu ali naquele estado, mas trabalha em outro lugar. Mas você percebe como a escala, a velocidade de crescimento dentro desse modelo é muito mais lenta. Você precisa espelhar quem você é, palestrante, no mundo offline para o mundo offline, para o mundo online. Eu tenho certeza que as pessoas que você conversa, as pessoas que te conhecem, se encantam com você. O palestrante geralmente é um cara magnético, é um cara que as pessoas gostam de conversar. Só que você precisa espelhar esse mesmo efeito que você desperta nas pessoas no mundo online também. E no mundo online, inevitavelmente, você vai conseguir impactar mais pessoas. E o que seria mais difícil, que é justamente conseguir se conectar com essas pessoas, você já faz naturalmente. Então, naturalmente, você vai conseguir impactar positivamente mais pessoas estando na internet. E a grande diferença, de novo, entre o palestrante conhecido nacionalmente e o palestrante que não é conhecido nacionalmente é o interesse que ele consegue despertar nas pessoas. Mídia, autoridade, quantidade de seguidores, tudo isso é consequência da quantidade de interesse e da quantidade de pessoas que você consegue impactar. Faz sentido, palestrante? Vamos lá. Mas será que todo palestrante pode ser conhecido nacionalmente? Eu acredito que sim. Acredito que qualquer palestrante pode ser conhecido nacionalmente, porque qualquer palestrante tem a capacidade de despertar interesse. Se você não tivesse capacidade de despertar interesse, as pessoas não sentavam 1h30 para assistir a sua palestra. A gente não fica 1h30 assistindo um filme chato. A gente levanta da cadeira do cinema e vai embora. Ou então a gente pausa a Netflix, troca de filme ou troca de série. Ninguém fica 1h30 perdendo tempo, assistindo uma coisa chata. Então eu acredito já, palestrante, que você desperta muito interesse nas pessoas, nas empresas. A grande questão é como aumentar a escala desse negócio que você já faz acontecer no mundo offline. Você percebe que o que a gente está falando aqui basicamente é aumentar o impacto disso que você já faz acontecer no mundo offline. Você consegue perceber isso, palestrante? Você já faz acontecer, como que a gente aumenta a quantidade de pessoas que são impactadas por isso que você já faz acontecer. Como você consegue aumentar a quantidade de pessoas que ficam vidradas em você durante aquela 1h30. Sim, todo palestrante pode ser conhecido nacionalmente. A grande questão é, você consegue fazer as pessoas ficarem vidradas em você quando elas estão sentadas aqui assistindo a sua palestra. E um momento propício, né? A empresa, por exemplo, que te contratou, ela reservou aquele dia inteiro para um evento. Sentou todas as pessoas daquela empresa, naquele momento, naquele dia, para te ouvir. Como que você consegue fazer com que pessoas que não estão necessariamente em um momento específico, em um dia específico, que a empresa dela pediu para ela ficar sentada ali te ouvindo, prestar atenção em você? Como você consegue captar a atenção e despertar interesse dessa pessoa que não necessariamente tem um compromisso com você, assim como ela teria se ela estivesse assistindo a sua palestra na empresa dela? Aí que entra as ferramentas de marketing que conseguem segurar a atenção das pessoas para que você tenha a oportunidade de despertar interesse delas. Aí que entra as ferramentas de marketing para que você consiga captar a atenção de pessoas que nem te conhecem ainda, para que você tenha uma chance de despertar interesse dessas pessoas. Percebe, palestrante? Então, todo palestrante pode ser conhecido nacionalmente, porque você já tem a habilidade de despertar interesse. A grande dificuldade é essa, a habilidade de despertar interesse. Isso você já tem, porque isso você faz em cima do palco. Como despertar interesse agora de pessoas que não estão ali no público sentadas te ouvindo? Ou seja, de pessoas que estão aqui com o celular na mão, passando o feed do Instagram, do Facebook, do YouTube. E esse aqui deve ser a sua grande pergunta. Lembra, você ganhar escala, você aumentar a quantidade de pessoas que são impactadas pelo seu conteúdo, você precisa estar na internet. E para você interessar pessoas na internet, você precisa jogar um jogo um pouco diferente das suas palestras. A competição pela atenção das pessoas na internet é muito maior do que na sua palestra. Na sua palestra está tudo escuro, as luzes estão só no palco e as pessoas estão só olhando para você. E ainda tem uma ou outra que pega o celular e dá uma olhada em alguma notificação. Mas na internet, palestrante, na internet o negócio é complicado. Tem 1000 notificações chegando a todo momento.
Tem o cara ali da família que está chamando, tem o chefe que está chamando ali no WhatsApp também. Tem outras coisas, outros conteúdos interessantes para aquela pessoa naquele momento. Outros conteúdos que talvez sejam mais atrativos, por serem conteúdos não necessariamente de aprendizados. E é por isso que o palestrante ele não tem que ficar fazendo só conteúdo teórico na internet. Tá vendo por que o palestrante que fica vendendo na internet ele acaba se queimando? Porque não é isso que as pessoas estão buscando ali na internet. Não é isso que as pessoas estão buscando nas redes sociais. Comprar sua palestra? Talvez não. Te dando uma dica, que eu já falei sobre isso até em outros episódios do podcast Mercado de Palestras. O público das suas redes sociais não é o público dos seus e-mails. Nas suas redes sociais, você não tem que ficar se comunicando com o gerente de RH, com o gerente de marketing, com o contratante de palestras. Você tem que se comunicar com a pessoa que, lá no dia do seu evento, está sentada assistindo a sua palestra. As suas redes sociais é lugar para você se comunicar com o público da sua palestra. E é por isso que você precisa gerar transformação, assim como você gera para as pessoas que estão assistindo a sua palestra. Não faz sentido você tentar transformar as pessoas que assistem a sua palestra na hora de gerar conteúdo, você tenta vender. É como se você tentasse vender sua palestra também em cima do palco. Não faz sentido. Então, palestrante, para aumentar o seu raio de impacto, para aumentar a quantidade de pessoas que possivelmente vão se interessar por você, ou seja, aumentar as chances de você ganhar popularidade, ser conhecido nacionalmente, você precisa estar na internet. Mas, estando na internet, você vai ter que competir com milhares de outros palestrantes, com milhares de outros conteúdos, com os familiares das pessoas até, competir pela atenção daquela pessoa. Então, conteúdo teórico, conteúdo informativo, não é simplesmente a única coisa que você precisa gerar. Você também precisa gerar conteúdo de entretenimento. Lógico que você não vai ficar fazendo dancinha do TikTok lá no seu Instagram. Precisa ser conteúdo de entretenimento totalmente conectado com algo que gere transformação. Mas isso é assunto para um outro episódio. Só para você conseguir entender o tipo de conteúdo que desperta a atenção e que gera interesse das pessoas na internet. Então a resposta é sim, todo palestrante pode ser conhecido nacionalmente. Como despertar interesse sem ter autoridade, mídia ou seguidores? Aí que está a grande questão, né? Porque eu falei que autoridade, mídia e seguidores são consequências da quantidade de interesse que você desperta nas pessoas lá na internet. Então, os palestrantes conhecidos têm como consequência autoridade, mídia ou seguidores. Presta atenção. A partir do momento que eu gero interesse nas pessoas, ou seja, a partir do momento que as pessoas estão muito interessadas em saber quem eu sou, muito interessadas em consumir meu conteúdo, a mídia vai querer me conhecer também. A mídia também vai querer me conhecer. Porque o que a mídia quer? Audiência. A TV quer audiência. O rádio quer audiência. A partir do momento que um assunto está gerando muita popularidade na cabeça da mídia, aquele assunto está gerando muita audiência. E é por isso que ela vai atrás desse tipo de conteúdo. Se você está gerando muito interesse, a mídia vai vir atrás de você. Porque na cabeça dela, você está gerando audiência, ou você tem um potencial alto de gerar audiência. Está vendo como a mídia é consequência da quantidade de interesse? Por que a mídia não foi atrás do Rick Chester antes do vídeo dele viralizar? Depois que o vídeo dele viralizou, ele começou a ir um monte de programas de TV. Por quê? Porque estava despertando interesse da massa. E se desperta interesse da massa, é interessante para a mídia, porque desperta audiência. E quando a gente fala de audiência, a gente também está falando de redes sociais. O que o Instagram quer, o que o YouTube quer, o que o Facebook quer? Que as pessoas fiquem a maior quantidade de tempo possível dentro da plataforma deles. O YouTube quer que você fique a maior quantidade de tempo possível dentro do YouTube. O Instagram é a mesma coisa, Facebook, qualquer rede social é a mesma coisa. E é exatamente por isso que os vídeos que fazem as pessoas ficarem mais tempo dentro da plataforma são os vídeos que são mais entregues para as pessoas. Porque como que o YouTube vê? Nossa, o vídeo do Lucas, esse vídeo que o Lucas acabou de fazer, está fazendo com que as pessoas assistem do começo até o final. Ou seja, a pessoa está ficando mais tempo aqui no YouTube. Então eu vou entregar o vídeo do Lucas para outras pessoas parecidas com essa que assistiu o vídeo inteiro. Por quê? Porque o vídeo do Lucas faz as pessoas ficarem no YouTube. E isso é interessante para mim. Para mim e YouTube. Isso vai ser interessante para o Lucas também.
Você entende? Tá conseguindo pegar a mecânica? Então, esse negócio de o Facebook só entrega para uma quantidade pequena de pessoas, YouTube só entrega seu vídeo ali, precisa pagar para entregar para mais pessoas. Sim, precisa pagar. Só que quanto melhor for o seu vídeo, mesmo no pago, mais ele vai entregar. Quanto pior for o seu vídeo, mesmo no pago, para menos pessoas ele vai entregar. Porque o que manda dentro das plataformas, dentro do algoritmo da internet, tecnicamente se chama taxa de retenção. É a quantidade de pessoas que ficam do começo ao fim do seu vídeo. Então você vê como o jogo da audiência também está aqui no campo da internet, nas redes sociais. E quanto mais interessante você for, mais popular você tende a se tornar nas redes sociais, já que as redes sociais tendem a entregar mais o seu conteúdo. Conseguiu entender ou ficou difícil demais? Se ficou difícil demais, deixa aí um comentário, deixa aí uma pergunta, uma observação, beleza? Então, como despertar interesse sem ter autoridade, mídia ou seguidores? Basicamente, você precisa replicar o modus operandi dos grandes influenciadores digitais. O que eles fazem? Eles procuram conteúdos que despertam interesse. Na última turma do MBA do palestrante, teve um cara que, de vez em quando, eu coloco o exemplo dele aqui. O nome dele é Leonardo Boneto. Inclusive, eu indico que vocês sigam o canal dele, tá? O canal dele lá no YouTube se chama Slide Mestre. Slide Mestre. É o canal do Leonardo Boneto lá no YouTube. O que ele ensina, basicamente? Ele ensina as pessoas a criar apresentações incríveis no PowerPoint. Ele cria apresentação no PowerPoint que você fala que não foi criado no PowerPoint. Não tem como aquilo ter sido criado no PowerPoint. De tão fora da curva que o negócio é. Então, o canal dele, ao longo do tempo, ganhou muita popularidade. Se eu não me engano, o canal dele tem 5 anos. Se eu não me engano, é isso. E hoje o canal dele tem cerca de 100 mil seguidores. Tem mais do que isso, né? Há 4 meses atrás, ele tinha batido 100 mil seguidores no YouTube. Tudo organicamente. Tudo por meio do conteúdo, da qualidade do conteúdo que ele estava produzindo. E o que eu quero dizer com qualidade do conteúdo? Conteúdo de valor, conteúdo interessante o suficiente para fazer 100 mil pessoas seguirem o canal dele. E olha que interessante, conforme ele vai ganhando popularidade, ele foi falando para a gente ele deu uma palestra na última turma do MBA do palestrante, compartilhando a experiência dele, apesar dele ser aluno do MBA, ele também compartilhou a experiência e dentro da especialidade dele, né? Como influenciador digital. E ele falou que conforme ele ia crescendo, cada vez mais oportunidades de palestras iam aparecendo para ele. Olha como palestras são consequências da quantidade de interesse que você desperta nas empresas e nas pessoas. O Leonardo, ele não estava buscando por palestra. Ele simplesmente estava criando conteúdo. Mas aquele conteúdo estava despertando tanto interesse que as pessoas vinham atrás das palestras dele. Perguntava se ele dava palestra, pedia por palestra. Se isso já acontece sem ele se preocupar e investir na carreira dele como palestrante, imagina se ele se preocupa. E foi exatamente por isso que ele entrou no MBA do palestrante. Então, olha o modus operandi do influenciador digital. Ele cria conteúdo para chamar atenção e para depois ter oportunidade de despertar interesse das pessoas. E uma das dicas que o Léo deu nessa palestra dele para a nossa turma, a nossa segunda turma do MBA do palestrante, foi justamente como despertar a atenção das pessoas. Então ele estava falando lá que uma das técnicas que ele usava para criar vídeos que meio que viralizavam era utilizar assuntos que são hype. Então, por exemplo, hoje qual é um dos maiores hypes? O que é hype? É assunto do momento. É o assunto popular do momento. Então hoje um dos assuntos mais populares qual que é? Big Brother. Então como que você poderia utilizar o assunto Big Brother para conectar ele com a sua especialidade? Então, por exemplo, você é um palestrante de inteligência emocional, como que está a inteligência emocional dos participantes do Big Brother? Eu tenho certeza, se você fizer um vídeo nesse estilo e colocar ele no YouTube, no Facebook, no Instagram, é muito alta a possibilidade desse vídeo meio que viralizar. Viralizar em proporções pequenas, talvez, mas tem muito mais engajamento do que a maioria dos seus outros vídeos. Por quê? Porque tem muita gente interessada nesse assunto no momento. E olha que interessante, palestrante de inteligência emocional. Pega a dica aí, viu? Olha que interessante. Você está utilizando um assunto muito popular no momento para falar sobre algo que é a sua especialidade.
As pessoas não estão vindo até você porque você está falando sobre inteligência emocional. As pessoas estão vindo até você porque você está falando sobre a Carol Conká, analisando a inteligência emocional da Carol Conká. A Carol Conká foi a grande chamariz, ou seja, foi o recurso que você utilizou para despertar a atenção. Agora está no seu peito. Ali na hora do vídeo, você vai colocar toda a sua especialidade na mesa para conseguir despertar interesse daquela pessoa. O suficiente para ela se inscrever no seu canal. O suficiente para aquela pessoa se interessar em assistir outros vídeos seus. Para ela compartilhar o seu vídeo. Para ela indicar o seu vídeo para outras pessoas. Esse é o modus operandi do influenciador digital. E é por isso que eu digo que todo palestrante precisa ser um influenciador digital. Então, olha a mecânica. Pegar assuntos que estão no hype para você conectar com a sua especialidade como palestrante e poder utilizar essa conexão para aumentar a quantidade de pessoas que se interessam por você. Quanto mais pessoas se interessam por você, maior vai ser a sua popularidade. Quanto maior for a sua popularidade, como a gente acabou de falar aqui, mais mídia você tende a atrair, mais pessoas você tende a atrair. Palestras vão cair no seu colo. Como se tornar um palestrante popular sem autoridade, sem mídia e sem seguidores? Tá aí, dessa forma que eu acabei de te falar. E aí tudo cai dentro do efeito Hydra, né? Existe uma técnica que eu gosto de chamar de efeito Hydra. O que é a Hydra? Antes de mais nada, a Hydra é um monstro mitológico que, se você assistiu o desenho do Hércules na animação da Disney, você conhece um dragão com cabeça de serpente. É um dragão com cabeça de serpente que vivia num pântano de Lerna, na mitologia grega, lá na Grécia. E esse, inclusive, matar a Hydra foi um dos 12 trabalhos de Hércules. Já ouviu falar nos 12 famosos trabalhos de Hércules? Então, matar a Hydra foi um deles. E o que acontece? A Hydra, quando você cortava uma cabeça dela, nascia 2 cabeças no lugar. Foi um dos mais difíceis dos 12 trabalhos de Hércules matar a Hydra. Porque quando ele arrancava uma cabeça, nasciam 2 no lugar. Quanto mais cabeças o Hércules arrancava, mais cabeças nasciam. Mais difícil ficava de exterminar aquele monstro. Por quê? Eu coloquei o nome dessa técnica que eu vou te falar agora de efeito Hydra. Porque essa técnica tem o poder de multiplicar a sua autoridade, assim como a cabeça da Hydra se multiplica. Tem o poder de multiplicar a quantidade de seguidores, a quantidade de impacto que você gera na internet, assim como as cabeças da Hydra se multiplicam também. Como que funciona o efeito Hydra? A autoridade, ela se torna produto e produtor. O efeito Hydra é um ciclo em que você produz e essa produção de conteúdo, de autoridade que você está criando, ela acaba aumentando a força da próxima produção que você vai fazer. Então vamos falar em ciclos. Você criou o seu primeiro ciclo de conteúdo, criou 5 conteúdos. A autoridade, o impacto, as pessoas que você conseguiu interessar com esses 5 conteúdos vão voltar para assistir os próximos conteúdos que você criar. Então, além dessas pessoas que você vai impactar no segundo ciclo, das pessoas novas que você vai impactar no segundo ciclo, você também está carregado das pessoas que assistiram o seu conteúdo no primeiro ciclo. Consegue perceber como é o efeito multiplicador? O negócio duplica o impacto que você está gerando a cada ciclo de conteúdo que você cria. E é por isso que o efeito Hydra tem o poder de multiplicar a sua autoridade. Tem o poder de multiplicar a quantidade de pessoas que você impacta. Percebe porque a autoridade é produto do conteúdo que você produz, mas depois ela começa, cada ciclo que você repete, ela começa a produzir mais autoridade, porque basicamente eu começo a te indicar para outras pessoas. E como eu estou te indicando para outras pessoas, sem você fazer nada, de forma orgânica, outras pessoas vêm até você. Ou seja, é a autoridade produzindo mais autoridade. Esse é o efeito Hydra. E quando você está fazendo o efeito Hydra, você está trabalhando em harmonia com o algoritmo das redes sociais. Basicamente porque você está retendo pessoas dentro daquela rede social. Está fazendo com que as pessoas fiquem mais ali dentro. Porque você acha que Thiago Nigro, Pablo Marçal, Flávio Augusto conseguem juntar 60 mil pessoas numa live? Porque o algoritmo está ali entregando insanamente aquele conteúdo para pessoas que nem conhecem o Thiago, nem conhecem o Flávio, nem conhecem o Pablo Marçal. Porque
Caraca, você tem 60 mil pessoas assistindo aquela live, às vezes do começo ao fim. Eu quero que tenha mais pessoas. O algoritmo fala isso. Eu quero que tenha mais pessoas, porque vão ser mais pessoas dispostas a ficar aqui na minha plataforma. Então, palestrante, o algoritmo está jogando totalmente do lado desses caras. Mas por quê? Porque eles conseguem reter, porque eles conseguem despertar interesse. Você também precisa conseguir despertar interesse das pessoas para que o algoritmo comece a jogar ao seu favor também. Quando você cria conteúdos dentro do efeito Hydra, você começa a jogar a favor do algoritmo. E em escalas, logicamente, muito menores que a desses caras grandões, você começa a ganhar também essa forcinha do algoritmo da internet. Não saber disso tudo te prejudica muito, palestrante. Te prejudica muito. Não saber disso tudo que eu estou te falando durante esses 40 minutos de podcast te prejudica muito, porque você começa a colocar tempo, energia, dinheiro em coisas que não trazem resultado. Você percebe como tudo que eu estou te falando aqui tudo está conectado. E quando você não trabalha as coisas de forma conectada, dessa forma que eu estou te mostrando, você acaba deixando outras coisas que talvez sejam até mais importantes do que a que você está focando no momento passar batido. E esse que é o problema. Como encaixar essa estratégia? Você precisa encaixar todas as estratégias, tudo que você está fazendo na sua carreira como palestrante precisa estar muito bem encaixado para que dê resultado. Às vezes você está tentando melhorar sua palestra, querendo ganhar escala nacional, mas você não está se preocupando necessariamente com o seu impacto na internet. Hoje a gente viu como é importante o impacto na internet para que você ganhe escala nacional. Não dá para acreditar que tudo é mágica. Não dá para acreditar que um dia alguém vai assistir a sua palestra e o negócio vai começar a bombar no Brasil inteiro. Não dá para acreditar nem se você estiver na internet, já que você vai produzir um conteúdo e pá, vai acontecer igual aconteceu com o Rick Chester, vai viralizar. Consistência, é trabalho. Falei lá no começo, lembra? Tem que estar disposto a sacrificar algumas coisas. Você quer esse sonho? Se você quiser, tem que estar disposto a sacrificar algumas coisas. E sua família também vai precisar sacrificar. Tem um episódio do PMP que eu falei só sobre isso. Como trazer a sua família para junto de você nesse seu sonho como palestrante. Mostrei lá os sonhos que você possivelmente vai alcançar se você conseguir ser um palestrante de destaque nacional. Nesse episódio em que eu falei sobre isso, como trazer sua família para o jogo junto com você. Mostrei lá alguns pontos, alguns tópicos que você pode apresentar. Mostrei como todos eles vão ser beneficiados. Assiste esse episódio, tá massa, tá top. E aí um outro problema, palestrante, é você também tentar pregar o parafuso na parede. O que você prega na parede? É prego, não é parafuso. E quando o palestrante ele tenta melhorar a palestra dele com a intenção de ganhar escala nacional, você vê como não tem conexão. Melhorar a palestra não necessariamente vai aumentar a sua escala. Aumento entre aspas, né? Não necessariamente a sua escala, a escala da sua carreira. Quando você faz isso, tendo essa intenção, você está praticamente pregando um parafuso na parede. Está fazendo algo que não necessariamente vai te trazer o resultado que você espera que traga. Todo palestrante pode ser conhecido nacionalmente, mas é necessário suar. Você pode ter empresas que te tratam como fã, pessoas que querem pagar 20 mil reais na sua palestra, 60 mil reais na sua palestra, e estão colocando um tapete vermelho para você entrar dentro da empresa, porque te admiram muito. Você pode cobrar 20, 30, se você acha que isso é muito longe, 10 mil reais na sua palestra, tranquilamente. Você pode viajar o Brasil inteiro dando palestras, mas é necessário suar, palestrante. É necessário colocar tudo que eu estou te falando aqui em prática para que isso aconteça. Espero que vocês tenham tirado alguns insights desses nossos quase 50 minutos de podcast, hoje do podcast Mercado de Palestras. Esse é o podcast Mercado de Palestras. Aqui eu compartilho com você, palestrante, as estratégias necessárias para que você faça parte desse grupo de palestrantes mais bem-sucedidos do mercado de palestras, os palestrantes corporativos, os palestrantes que dão palestras para empresas. Eu sou o Lucas Lopes, sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil, e o tema do nosso PMP de hoje foi como ser um palestrante conhecido nacionalmente. Espero que você tenha curtido, espero que tenha tirado alguns insights. Conta comigo para qualquer dúvida sobre o mercado de palestras, visto pelos olhos do contratante de palestras. Só me chamar no direct. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.